ao mesmo tempo que tem essa consciência das pessoas e tal, a gente vive num país que tal dos mais contra-revolucionários de que se tem notícia, né? A gente é um país em que a violência institucionalizada é muito brutal, né? E aí os veículos de comunicação agem em conluio com a manutenção desse estado nacional e desse estado das coisas, né? Ao mesmo tempo em que eles fingem que estão tentando diminuir o racismo e tal, eles estão lutando por pautas que são estruturalmente racistas, né? Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje eu tenho a honra de conversar com o rapper Dom L. Tudo bom, Dom? Como é que vai? Tudo bem? E aí? Salve, salve. Salve, Brasil de Fato. Tranquilidade, na medida do impossível, como dizem os amigos ali. Semi-tranquilo na medida do impossível. Gabriel Linhares da Rocha, popularmente conhecido como Dom L, é hoje um dos principais nomes do rap brasileiro. É um dos formadores do grupo cearense Costa a Costa em 2004 e desde 2013 segue carreira solo. Em 2021, o rapper lançou seu segundo disco de estúdio, Roteiro para Inhuns, Volume 2, e recebeu o prêmio de Artista do Ano da Associação Paulista de Críticos de Arte. Obrigado aí por receber esse papo, por nos receber, aceitar o convite. Queria começar essa conversa, Dom, falando sobre essa recente honraria que você recebeu. Você acabou de ganhar o prêmio de Artista do Ano pela PCA, com teu disco Foda. Roteiro para News, que disco maravilhoso, inclusive, cara. Obrigado, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que, poxa, é não deixa de ser um baita de um reconhecimento, né? Sim, sim. É um prêmio muito importante, né, cara? E ser premiado como artista do ano ainda, né? Achei muito foda e achei corajoso dos caras também, né? Pelo que eu fiz no meu último trabalho, né? Pelo que representa esse meu último álbum, assim. Eu sei que é uma atitude de coragem, assim. Me colocar como artista do ano, um nordestino maldito rapper que veio fazer essas coisas, né? Propor novas ideias fora da caixinha do liberalismo e das ideias, né, que a gente tem, que estão muito em voga aí e que dominam também o nosso campo artístico, né? Então, fiquei surpreso, assim, com o prêmio, achei massa, achei corajoso e tô feliz porque também estou há muito tempo nessa caminhada, né? Já fui muitas vezes premiado com os outros discos, mas uns prêmios vamos dizer assim, do segmento do rap, né? O Roteiro para Nus, até o volume 3 até chegou a ter algumas premiações também. E esse disco agora a gente conseguiu ser premiado em quase todos os prêmios que a gente concorreu, né? Ganhamos o melhor disco do Prêmio Arcanjo e tal, mas essa premiação como artista do ano realmente me fez ficar muito contente, assim. E mesmo tem aquela coisa de a gente falar, poxa, é prêmio, né? Coloca na estante, tudo mais e tal, mas é um gás a mais, né, para seguir em frente, né? É um gás, cara, porque, querendo ou não, principalmente para um artista como eu, né, cara, assim, as premiações, elas são muito importantes para artistas que pensam ideias de vanguarda, né, seja no campo das ideias, seja no campo da produção musical, né, porque às vezes você tem um trabalho importante ali, e que não tem toda a atenção merecida, que tem muito potencial. Então, eu acho que o prêmio, ele leva pessoas a te ouvirem, saca? Então, tipo, tem muita gente que já me conhece, já ouviu falar no meu nome, porque eu já sou um cara que todo mundo sabe. Ah, tem um tal de Dom L aí, um rapper que todo mundo fala e tal, mas muita gente, tipo, nunca deu uma chance de ouvir, tá ligado?
por vários motivos, né? Porque tem um lance com imagem, tem um lance com que hoje em dia tem todo um, um modo de se fazer, que é o novo modo de se fazer sucesso na música, né? E que alguns artistas não entram por esse caminho, né? E para esses artistas é importante as premiações, porque aí alguém vai ver lá e vai, pô, vou dar uma chance para esse maluco aqui, vou ouvir o som dele. Então é uma coisa importante para a gente entrar em festivais, para a gente entrar em espaços como o Sesc, como lugares assim que vão te dar uma atenção diferente depois que você recebe uma premiação desse tipo, né? Se não dá para furar a bolha, dá para ampliar a bolha, né? Dá para ampliar, dá para ampliar. Eu tenho Eu vi. furado umas bolhas com esse disco, isso é muito louco. Tem rolado, assim. Na verdade, eu sou um artista que, tipo, tem artistas de vários segmentos nada a ver com rap que curtem muito o meu som, né, cara? Então, tipo assim, a finada Marília Mendonça sempre postava coisas com verso meu, principalmente da mixtape Caro Vapor, né? E, e é muito louco, uma cantora do sertanejo, né? A mesma coisa o João Gomes agora. Então tem uma galera que de outros segmentos, de outros tipos de música que curte o meu som. Enfim, precisa de investimento, na real, né? Para a gente conseguir É, furar mais bolha e chegar mais longe. com certeza, é uma escadinha aí. Mas com É. esse disco fantástico vai chegar. Eu vi você comentando sobre a tua ausência nas manchetes dos grandes jornais que repercutiram a premiação, né? Por que você acha que você está fora da capa do jornal? Porque eu sou um cara abertamente comunista, né? Eu sou comunista. Esses jornais, eles têm claramente um editorial que tem uma linha política, né, cara? Principalmente esses que me deixaram fora da capa, eles têm um histórico, né, de serem anticomunistas, em primeiro lugar, né? São jornais que muitas vezes espalham notícias falsas sobre experiências socialistas pelo mundo, por exemplo, e sem contar com o que eles fazem aqui na política interna do país. É uma galera que tem claramente um lado no espectro político, né? Pelo recrudescimento do neoliberalismo no Brasil, pelo o capitalismo ultra financiarizado, né? Essa galera é uma galera que hoje em dia você tem para mim que eles vivem mais do mercado financeiro do que do trabalho deles. Então, o trabalho deles é para influenciar no ganho deles no mercado financeiro, entendeu? Não acredito que a maior fonte de renda deles seja publicidade ou os assinantes, entendeu? Então, eu tenho muito claro para mim que eles realmente têm que me colocar lá quando eles têm que me colocar. Se eles puderem, eles me deixam invisível, entendeu? E que criaram muito do que a gente está vivendo hoje, né? Alimentaram muito esse monstro, né? Alimentaram demais, né? Tipo, se você pegar a manchete desses caras em 2013 ou na eleição apoiaram o Aécio, né? Fizeram todo, participaram desse, eu não sei nem como chamar isso, né? Que é uma mistura de uma interferência da CIA no, na democracia brasileira, né? Com um golpe mesmo, um avanço neoliberal mesmo da burguesia nacional sobre os direitos trabalhistas, né? Sobre as conquistas poucas que a gente tinha do povo trabalhador brasileiro, né, para aumentar a lucratividade deles. Você vê que na pandemia os maiores bilionários brasileiros ficaram mais bilionários, né, e que essa crise toda que a gente está vivendo aí é crise para nós, né, cara? Para quem tem o poder financeiro do Brasil, não tem crise nenhuma, eles estão ganhando mais dinheiro do que nunca, né? E esses veículos de mídia foram bastante importantes na consolidação dessas contra-reformas, desses golpes aí que aconteceram no Brasil, né? Queria passar para um outro ponto que acho que está muito forte nesse teu disco novo, Dom. Teu disco é uma ode à revolução, né?
Você fala, Sim, inclusive, em A Todo Vapor, que você se sente mais guerrilheiro do que MC. sim, A sim, pressão por justiça, né, de várias minorias, pelo fim do racismo, que na verdade é um racismo contra a maioria do país, tem ganhado cada vez mais força e mais contundência, né? Não tem sido sim, só sim, mais nota de repúdio. Quão perto sim. desse momento de explosão você acha que a gente está? Ah, cara, eu não sei, eu realmente não me considero apto a fazer esse tipo de previsão, saca? Eu tenho ciência das minhas limitações em termos de análise de conjuntura política e tal, mas porque assim, porque ao mesmo tempo que tem essa consciência das pessoas e tal, a gente vive num país que, tal, dos mais contra-revolucionários de que se tem notícia, né? A gente é um país em que a violência institucionalizada é muito brutal, né? E aí os veículos de comunicação agem em conluio com a manutenção desse estado nacional e desse estado das coisas, né? Ao mesmo tempo em que eles fingem que estão tentando diminuir o racismo e tal, eles estão lutando por pautas que são estruturalmente racistas, né? Então, tipo, enquanto os caras colocam uma mina preta na propaganda na publicidade, quando eles colocam pessoas trans no Big Brother, eles apoiam políticas que, que marginaliza essa população, né? Apesar disso tudo, o povo está mais consciente. O racismo brasileiro parou de ser uma coisa negada pelas pessoas, né? Então, agora, pelo menos isso porque a gente vive num país que por muito tempo o discurso oficial era de que o país da integração, de que não existe racismo, enquanto a gente vive num dos países mais racistas que se tem notícia, né? Talvez o mais racista do mundo. Eu acredito que seja o mais racista do mundo. Eu que um dia me senti um gênio quando imaginei a favela usar as armas dela, Nike Marighella. Já me sinto meio ingênuo, Nike, mas sim o VP do Santa Marta, acreditando em velha malandragem aqui. Tem uma consciência de luta, mas eu não sei o quão isso está perto, mas isso é o menos importante, na verdade, porque da gente saber, né? O que a gente tem que saber é que não interessa o quanto está perto, o que interessa é que a gente tem que fazer tudo que a gente pode agora, saca? Porque não temos tempo, não temos tempo, né? A gente está numa fase do capitalismo, né? O capitalismo tardio que cara, é socialismo ou barbárie, é poder popular ou barbárie. Se a gente não lutar por uma mudança estrutural nesse país, por terra, para os povos, né? Uma das principais lutas que a gente precisa ter consciência é por terra, por território, né? A gente tem uma população confinada nas favelas, vivendo em condições indignas, enquanto são o braço, né? O motor da nossa sociedade, né? As pessoas, os trabalhadores. E lutar contra isso é você se organizar, é tentar conscientizar as pessoas numa luta realmente radical, assim, de ir na raiz do problema. A gente precisa voltar a ter grandes sonhos e não se contentar com pequenas mudanças, né? Porque aí a gente negocia as pequenas mudanças aqui para agora, para amanhã, para já, que precisam ser feitos, porque a fome não espera, tem muita coisa que não espera, então a gente, né, estamos aí para negociar reformas, né, mas a gente tem que ter o olho na mudança estrutural, que vai realmente acabar com o racismo, que vai realmente acabar com essa desigualdade social, né, que vai realmente devolver aos povos indígenas o que pertence a eles, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Dar esse passo adiante, né? Isso. Você cita no disco Marighella, Malcolm X, Célia Sanches, Comandante Marcos, Ho Chi Minh, entre outros. Você acredita que a revolução ela virá inspirada nesses grandes nomes? Ou é um caminho novo que a gente precisa trilhar de alguma maneira? As duas coisas, né?
A gente não tem como fazer nada novo se a gente não aprender com as experiências do passado. Esse é o primeiro ponto, né? Eu sou muito limitado nisso porque eu não estudei o suficiente, mas eu tô dentro dessa perspectiva, entendeu? Então, tipo, eu conheço as histórias, mas nós, como corpo coletivo, como organização coletiva, precisamos saber dessas histórias, discutir sobre elas, né? Saber onde foram os erros e onde foram os acertos, para poder criar nosso caminho, né? Nosso caminho é um caminho original, um caminho único, né? E, pô, modéstia à parte, o Brasil é um país que tem grandes possibilidades, né? Nesse caminho revolucionário, né? Praticamente, a gente não precisaria de ninguém, né? A gente tem tudo aqui que a gente precisa, né? A gente tem terra fértil, a gente tem recursos energéticos, né? Só que a gente tem que também pensar novas formas de vida, né? A gente tem que pensar no que é esse capitalismo predatório, né? No que é esse desenvolvimentismo predatório, né? E que, por exemplo, é um modelo socialista do século dos anos 20 da Rússia não cabe mais no modelo atual, mas tem que se estudar sobre isso, né? Tem que ver o que os vietnamitas estão fazendo, tem que ver o que os chineses estão fazendo. A gente tem experiências aí bastante relevantes, sabe? Para a gente aprender com eles e propor nosso modelo. E ao mesmo tempo que a gente tem esse gás, a gente tem gente estudando, a gente tem, né, gente se mobilizando, a gente tem o movimento negro atuante e tal, a gente vive também uma espécie de inércia coletiva, né? O brutal assassinato do Moise, congolês espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, por cobrar o seu salário atrasado, não trouxe o apelo social das massas, aquela indignação coletiva, né? Apesar de, obviamente, muita gente ter se mobilizado, enfim. Eu acho que está muito cedo para a gente saber disso. Tipo, pode ser que aconteça ainda, porque eu acho que isso foi uma coisa muito brutal, entende? Agora, foi uma violência do nível do nosso passado escravocrata, que está aí nos dias de hoje, entendeu? Permanece. Se você for ver no campo, por exemplo, isso acontece sem os holofotes da mídia, né? Então, assim, tem uma liderança camponesa morrendo por semana, no mínimo, no Brasil. Se você prestar atenção, você vê isso. Teve um dia que eu comecei a ver, assim, o tanto de gente assassinada para o norte do Brasil, para esses lugares onde o latifúndio impera, né? O latifúndio é a continuação da escravidão, né? Então, não é só quando tem uma reportagem no Fantástico que diz tem trabalho escravo no Brasil. Tem trabalho escravo no Brasil e tem trabalho análogo à escravidão e tem trabalho que é exploratório, né? Tipo, pessoas trabalham, são exploradas e quando elas reivindicam seus direitos, né? Elas são brutalmente assassinadas, isso acontece direto, e foi o que aconteceu com Moisés, né? No Rio de Janeiro, numa área de milícia. Então é extremamente complicado, porque o Rio de Janeiro vive um negócio único ali. Você tem uma experiência anarcocapitalista, neoliberal, louca, fascista no mundo, é o Rio de Janeiro, né, cara? Então, o que você pode fazer ali, né? As pessoas têm medo. Agora, uma grande mobilização popular, ela passa por cima disso aí tudo. Não sei se vai acontecer. Eu tô trabalhando para que a gente trabalhe para que aconteça, para que as pessoas realmente tenham noção de que a gente coletivamente a gente tem força, né? Mudar um pouco de assunto, Dom, para voltar a falar sobre música, o rap no Ceará, ele não é novo, né? Você, Nego Galo, entre outros, já trilharam um caminho, o Costa a Costa foi premiado, reconhecido, mas há uma cultura, não só no rap, claro, na música, nas artes como um todo, de prestigiar os artistas do eixo do Sudeste, né? São Paulo, Rio, Sim. Minas, enfim. Sim. O caminho foi pesado até aqui, até ser apontado como artista do ano? Pô, total, muito, né, cara? Tô na estrada há bastante tempo, né? Mais de 10 anos, sei lá, nem contei quantos anos são.
Mas o que acontece? A gente tem pouco incentivo, né, no Nordeste, não só essa parada de o Sudeste não reconhecer e tal, porque primeiro que os aparatos de mídia e dessa coisa toda estão todos aqui no Sudeste. E existe uma visão do Nordeste muito caricata, assim, saca? E a gente tem pouco incentivo, principalmente para quem faz arte de vanguarda, né? A arte com potencial, muitas vezes eu faço rap, que hoje em dia é música popular brasileira, né? E ainda assim é uma dificuldade gigante, né, de conseguir espaço, saca? Fiquei a vida toda fora dos grandes festivais, mesmo tendo público, né? Então, tipo, no Roteiro para nos volume 3 eu lotei todos os Sescs que eu fiz lançamento, né? Mesmo assim, as pessoas de que fazem festa e tal não olharam para isso como, vamos chamar de fazer mais shows, vamos chamar de nos festivais. Então, fiquei de fora da maioria dos festivais, dos prêmios, né? E agora acho que chegou um momento em que é difícil me ignorar, porque meu nome está em evidência, saca? Mas, em compensação, tem muitos outros artistas nordestinos aí que não quero que eles demorem o tanto que eu demorei para conseguir, saca? Então, precisa de mais incentivo, a gente precisa de apoio à cultura mesmo, né? No Nordeste, saca? Para nós mesmo. A gente conseguir criar um mercado sólido entre nós ali também, não depender do eixo sul e sudeste. Com certeza. E também alimentar a cultura local, né? Que uma hora vai fortalecer o todo, né? Com certeza. Sim, sim, sim. Isso tudo passa por um projeto de Brasil diferente, né? Eu não consigo separar as coisas mais, saca? Porque a gente tem um PIB menor, a divisão econômica desse Brasil é muito desigual, né? Entre os estados, né? A gente não tem um projeto de integração nacional de verdade, né? De desenvolvimento do Nordeste, do Norte, de uma forma igualitária. Então, ele passa por tudo isso aí, por situação econômica. Então, a gente tem que fazer todas essas frentes ao mesmo tempo, assim, e lutar pela cultura, porque a cultura é uma das coisas mais importantes e é um dos maiores orgulhos que a gente pode ter do Brasil. Se tem uma coisa que a gente pode ter orgulho no Brasil, é a nossa cultura. Com certeza. Você tem alguém que você mirou? Você sempre foi fã de rap e sempre teve isso como um norte ou, enfim, balançava para outras influências, assim? Mano, eu nunca tive uma grande influência porque eu sempre me vi como uma situação muito especial, né? Eu sou um cara muito fora dos padrões, né? Assim, mas eu tenho várias influências para fazer o meu caminho, né? Óbvio que a gente, tipo, todo esse tempo que você passa fazendo seu corre e tal, por exemplo, quando eu já tinha um público, agora nos últimos anos em que eu já tinha um público e mesmo assim ficava fora dos grandes festivais, fora dos grandes prêmios, eu sempre lembrava de Racionais, né? Tipo, cara, Racionais, eu cresci vendo Racionais ficar cada vez maior, quanto mais eles não iam para a mídia, não estavam fora de todos os festivais. Cara, Racionais está indo para o Rock in Rio agora. Tem noção do que é isso? É o maior grupo musical da história do Brasil. É a primeira vez que estão indo para o Rock in Rio, cara. Então, assim, isso não impediu eles de serem gigantes, de serem cada vez maiores. E é uma música que a molecadinha de qualquer periferia do Brasil, que tem 18 anos, 19 anos agora, vai ouvir a mesma música que eu ouvi, né? Talvez não com essa idade, mas, sabe, tipo, com 26 anos, com 20... E, e eles vão estar curtindo um disco que é de 2004, tá ligado? Porque a música dos caras é imortal. Então, assim, isso me inspira muito. Mas tem outras inspirações na música brasileira, no samba, né? E tem coisa que é triste, mas que ao mesmo tempo são grandes obras, que tipo, você vê que, porra, nada impediu os grandes sambistas de continuarem fazendo samba, e eles só foram reconhecidos muitas vezes muito velhos, né, cara? Você tem sambistas que foram gravar agora. Eu tava ouvindo o disco do Batatinha, cara, que aquilo é maravilhoso, velho. Aquilo é uma coisa de um nível indescritível, assim, só que o cara só foi gravar depois de velho, entendeu? Assim, a arte, ela não é uma coisa linear, assim. Eu, por exemplo, como artista,
como rapper, eu influencio muita gente dessa molecada que tá aí no mainstream. Muitos caras desse aí que tem 200 milhões de views, que tem 5 milhões de seguidores, que estão no topo das listas do Spotify, são meus fãs. São os caras que chegam para mim, na minha DM, e falam, mano, eu sou seu fã, você é um dos melhores, você é uma das minhas maiores influências na rima e tal, acho muito foda seus flows e tal. Esses caras estão me ouvindo, tá ligado? Então, assim, apesar de eu não estar do tamanho deles, eu tô influenciando eles de alguma forma. Espero que eu influencie mais, tá ligado? Para eles começarem a sair um pouco dessa caixinha que se transformou o rap, que só fala das mesmas coisas toda hora, tá ligado? Que meio que esqueceu dos grandes sonhos coletivos, né, de certa forma, né? Mas tem muita gente também tem muita gente na ativa e grande que também tem isso, também luta por isso e também está presente esses grandes sonhos na música deles, né? Mas tem uma molecada que não, e eu entendo eles, eu respeito eles e tento também influenciar positivamente, porque são meus parceiros também, entendeu? Para a gente terminar, tinha bastante pergunta ainda, o papo podia seguir bastante, mas o programa é curto mesmo. Sobre eleições, você acredita que a política institucional pode apresentar saídas ainda para essa desigualdade que a gente tem falado nesse papo aqui? Eu acho que a política institucional é necessária para a gente conseguir sair do estado que a gente está e construir um ambiente revolucionário no Brasil, né? Porque eles mantêm esse estado de miséria, esse estado das coisas, porque eles sabem que esse estado é impropício, né? É um estado de extrema dificuldade, né? De individualismo extremo. As pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão comer amanhã. Quando você está preocupado com o que você vai comer amanhã, meu chapa, você não tem muito tempo para participar de uma reunião de coletivo, tá ligado? Então, eu acho que, primeiro, a gente precisa pensar em eleições, mas a gente precisa ter o horizonte. O nosso horizonte tem que ser lá na frente. A gente tem que ter a pauta radical e de vanguarda e elevar o nosso nível lá em cima, entendeu? Porque a política institucional ela funciona dessa forma, né? Vamos supor que o Lula entre lá e seja presidente. Se ele for eleito falando de passe livre, ele não vai acontecer. Não estou falando que ele vai fazer isso, não tenho essas ilusões, né? Mas se a gente tivesse uma esquerda que chega no poder falando de passe livre, chegando lá ela teria, né, poder de barganha para negociar uma passagem de ônibus mais barata. Mas se você já chega falando que só quer não aumentar, então o que vai ser negociado lá é aumentar menos, entendeu? Então, assim, isso serve para tudo. A gente precisa entender que a política institucional ela é uma política a serviço desse Brasil aí que deu certo. O Brasil deu muito certo. O Brasil foi construído para ser o que é. Foi construído para ser isso. Nunca esse Estado foi pensado para beneficiar os trabalhadores, a população mais pobre, né? Os descendentes da escravidão brasileira, né? Que foram vítimas da escravidão brasileira, né? Que precisariam ter toda uma atenção de reparação, né? Enfim, a gente precisa pensar a política institucional como uma fase, mas não podemos ficar já que é assim, vamos, assim, tem uma galera que fala assim, tá ligado? Dom L, você sonha muito, né? Isso aqui não é a Disney, tá ligado? Isso aqui não é conto de fadas, é o Brasil e tal, não sei o quê. Ok, irmão, eu entendo, eu entendo que eu sei o que é o Brasil, entendeu? Mas quanto menos a gente sonhar, o nosso nível vai ficando mais baixo e o que a gente negocia é cada vez mais baixo. Dom, obrigado demais por essa conversa. Feliz demais de conversar contigo. Espero que a gente possa voltar a conversar em breve aí, talvez pessoalmente, quem sabe. Vamos sim, vamos sim. E, pô, foi massa, prazer demais estar aqui. Obrigado pelo espaço e fé na luta. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Semana que vem, no mesmo horário e local, tem mais entrevista para você. Tchau, tchau.